Em um episódio recente aqui do canal, nós falamos sobre o paradoxo da liberdade. Hoje nós vamos continuar essa discussão, mas em uma outra perspectiva. No vídeo em questão, falamos sobre o episódio Rick and Morty que traz a unidade, uma entidade que domina um planeta inteiro, tirando a liberdade dos seus habitantes. Quando eles são libertos, no entanto, logo se engalfinham numa guerra racial. Muitos de vocês comentaram, inclusive se indignaram com a análise, dizendo, por exemplo, que é inaceitável o apoio por maior intervenção governamental, mesmo que isso não tenha sido defendido na análise. Não, a gente não defendeu isso não. Mas para continuarmos essa discussão, vamos primeiro definir o que é, afinal, um paradoxo. A definição do termo em sentido filosófico, pelo dicionário Michaelis, é pensamento ou argumento que contraria os princípios que costumavam nortear o pensamento humano ou desafia o conhecimento e a crença da maioria dos seres humanos. Quando estudos apontam que nossas próprias decisões são afetadas negativamente pelo número excedente de opções ao nosso redor, isso aponta para um paradoxo. Da mesma maneira, quando os habitantes do planeta se tornam livres, mas começam uma guerra, isso também pode ser considerado um paradoxo. Para analisarmos o outro lado da moeda, vamos falar da luta de Rick contra a Federação Galáctica e como os ideais de igualdade e segurança podem ser tão paradoxais quanto os ideais de liberdade. E eu sou Alberto Elisula e você está no canal Como a Mente Funciona, onde falamos sobre filosofia, neurociência e psicologia baseada em evidências. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva agora no canal e já ative o sininho, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. No último episódio da segunda temporada, a família Smith é levada a um casamento em um planeta muito distante. Lá vemos Bird Person, amigo de Rick, e sua noiva, Temi, que acaba revelando ser uma agente da Federação Galáctica e que armou tudo para reunir diversos rebeldes no mesmo lugar. Tanto Rick quanto Bird Person estão na lista de rebeldes mais procurados da Federação Galáctica. Bird Person é alvejado e o casamento, é claro, se torna um caos. Rick acaba fugindo com a sua família para um planeta parecido com a Terra, mas muito menor. E nesse episódio é revelado que a Federação tem domínio sobre 6.048 planetas, como a própria Terra, que é dominada na parte final. E Rick, para livrar sua família, acaba se entregando para a Federação. E a família Smith volta à Terra, mas dessa vez para levar uma vida à base de pílulas dadas pelo governo. Jerry, antes desempregado, agora é consecutivamente condecorado, mesmo sem saber o motivo. A sociedade imposta pela Federação Galáctica não é uma crítica nova. Vários clássicos da ficção, como 1984 e Admirável Mundo Novo, já nos mostram cenários distópicos como resultado de uma busca de um sistema mais centralizado, organizado e igualitário. E para entendermos melhor essa perspectiva, vamos assumir alguns preceitos vistos desde a filosofia antiga oriental, onde a liberdade e a segurança são colocadas como coisas opostas. E podemos imaginar diferentes cenários para entender melhor essa dualidade da maneira que os taoístas viam. Se você tem algum dinheiro sobrando, você pode querer investi-lo para ter ainda mais retorno. E geralmente você encontrará opções chamadas de conservadoras, que possuem um rendimento mais baixo, mas que também é mais estável. Agora, caso você queira arriscar um pouco mais, você pode investir em ativos mais voláteis e assim correr o risco de perder muito mais, ou também de ganhar muito mais. Da mesma maneira, uma pessoa que tem um estilo de vida mais criativo pode desenvolver coisas revolucionárias ou acabar num grande fracasso. Isso quando não faz as duas coisas ao mesmo tempo. E esse é o caso comum de artistas. Um dos testes de personalidade mais confiáveis na psicologia é o Big Five, que inclusive já citamos aqui no canal em outro vídeo. Um dos espectros que ele traz é o de abertura, que é altamente relacionado com criatividade, mas também com comportamentos autodestrutivos. Imagine que alguém como Amy Winehouse tem uma pontuação altíssima nesse aspecto.
Aliás, nem precisamos ir tão longe. O próprio Rick mostra muito bem como que isso funciona, sendo ele mesmo o exemplo daquilo que podemos chamar de herói da liberdade, e que também paga o preço por isso. A Federação Galáctica é, portanto, uma metáfora não apenas a diferentes governos, mas também a qualquer instituição autoritária. E por mais que seja fácil dispensar a proposta de entidades superpoderosas, o caminho que nos leva até lá pode ser bastante atraente no primeiro momento. Os seres humanos são animais sociais, e isso significa que aprendemos a depender de outras pessoas para vivermos nossas vidas. A cada problema que resolvemos, podemos ter atitudes mais centralizadoras ou mais liberais. Aqui no canal, por exemplo, eu poderia me propor a escrever tudo, a editar tudo, a criar as artes, mas você percebe que isso não é prático, né? Da mesma maneira, os pais de uma criança podem escolher deixar seu filho numa creche, por exemplo. Tudo isso gira em torno de questões de controle. Ser um animal social significa, portanto, ser capaz de abrir mão do controle da própria vida em diferentes aspectos. E nós, humanos, aprendemos a fazer isso de maneiras muito complexas. E para chegarmos a esse nível, nós confiamos frequentemente em coisas como padrões e tradições. Mesmo em contextos pequenos e cotidianos, nós nos valemos de recomendações de amigos para contratar serviços e também de experiências próprias, na hora de escolher onde comprar o pão, por exemplo. E por incrível que possa parecer, esse é o mesmo mecanismo que leva pessoas a depositarem sua confiança, esperança ou fé em instituições como o governo. No episódio seguinte dessa trama, Rick Shank Redemption, que é o primeiro da terceira temporada, vemos que Rick está preso e um agente da Federação está em sua cabeça, tentando convencê-lo a mostrar como que ele inventou a arma de portal. Uma curiosidade desse episódio é que a data da invenção coincide com a morte da sua esposa e com o atentado de 11 de setembro. E pela janela, podemos ver Rick olhando para a televisão e dizendo: "Ah, parece uma boa. Eu posso pegar o que eu quero e você se despede." Beleza, mas eu vou dirigindo. Para arrancar nossa liberdade. Como desculpa para tirar nossa liberdade. Essa sacada faz referência também ao número de leis que foram criadas nos Estados Unidos depois dos atentados, muitas das quais restringem a liberdade de cidadãos, permitindo que o governo americano use espionagem e outras ferramentas contra seu próprio povo. Isso só foi possível, claro, porque as pessoas têm maior propensão de abrir mão do controle de sua própria vida em momentos de fragilidade. O grande problema nessa equação é que quanto maior a estrutura de poder, mais distante tendemos a ficar daquele que toma as decisões. E ainda que seja vantajoso abrirmos mão do controle de muitas coisas em nossas vidas, não existem garantias de que os políticos que escolhemos sejam boas pessoas. E é aí que a realidade se separa de narrativas utópicas. Se quisermos montar sistemas políticos e sociais melhores, devemos imaginar primeiro como aqueles que não têm escrúpulos para alcançar o poder vão se comportar. Se imaginarmos uma estrutura que não leva em consideração que existem lobos entre os cordeiros, então ela está fadada ao fracasso. Mas mesmo que suponhamos por um minuto que vamos sempre escolher as melhores pessoas como governantes, Rick e Morty nos mostram que, no fim, o conceito de igualdade tem seus limites. Isso porque as pessoas são diferentes em aspectos como experiência e até mesmo genética. Jerry, nesse arco, simboliza a ascensão do homem incompetente em estruturas que se propõem serem igualitárias. Apesar de ter ficado muito tempo desempregado, ele se orgulha agora de ser sucessivamente promovido. Recebi minha sexta promoção essa semana e eu ainda nem sei o que eu faço. E a crítica aponta mais uma vez para a falência do mito da igualdade total, que acaba por rebaixar a todos e a condecorar aquele que não é capaz. E nesse sistema, onde a diferença é eliminada, aqueles que são capazes são levados a uma vida catatônica, como a própria Beth, que, embriagada, se queixa da sua vida. Enquanto isso, Rick passeia com a gente em sua cabeça por diferentes memórias, até chegar ao fatídico dia em que a sua esposa morre. Esse é o mesmo dia que ele teria criado a arma de portal.
O agente se aproxima da cena e lê o código, que acredita ser a fórmula do segredo de Rick, mas ele é, na verdade, um código para hackear o sistema da Federação Galáctica. Rick domina o corpo do agente e comete uma matança ao seu redor. Outros Ricks, que também estavam em busca dele para matá-lo, chegam à prisão onde ele estava, mas também são mortos. Rick teletransporta a prisão inteira para dentro da cidadela. E assim acaba não com um, mas com 2 sistemas governamentais ao mesmo tempo. E para acabar de vez com a Federação, ele simplesmente altera o valor da sua moeda, os Blanflex, o que leva o alto escalão a se suicidar. Rick se torna, portanto, o herói da liberdade, em uma história que conta a luta de um indivíduo contra todo o sistema. Enquanto personagens como Jerry preferem viver uma vida controlada pela Federação, Rick não permite que nada o diga o que fazer, como se comportar ou o que ser. Rick prefere ser um livre nihilista a ser um homem controlado e feliz. Assim como escreveria Jack London, eu preferiria ser cinzas a ser poeira. Eu preferiria que minha faísca queimasse em uma chama brilhante do que fosse sufocada pela podridão seca. Eu preferiria ser um meteoro soberbo, com cada átomo de mim em um brilho magnífico, do que ser um planeta sonolento e permanente. A função correta do homem é viver, não existir. Muito obrigado e até a próxima.